On this week's episode, it's a Christmas special and the most delicious episode to date. We're here at Atelier Doce, one of the area's most traditional and famous bakeries, with Katerina, the head pastry chef and owner. We discuss, amongst other things, the history of the bakery, all the delicious things that they're making inside there, and the traditional Christmas cake, bol gey, what it takes, what's inside there, the nuts, the fruit, all the ingredients. I got so hungry during this episode. For those of you listening, head over to our YouTube channel to see some of the video content and photos that we published during this episode. And for those of you watching, click down below and subscribe. And now, over to the episode with Katerina and Atelier Doce. Welcome back, or welcome to another episode of Portugal, the Simple Life, in one of our most amazing locations yet. We're here at the home of the bol gey. It's a Christmas special, so we have to do something with Portuguese cooking, Portuguese pastries, traditional Portuguese cake, and home of the bol gey. I'm here with Katerina from Atelier Doce. Catarina, seja bem-vindo, tudo bem contigo? Sim, tudo bem, okay. É tudo ótimo, obrigada. Fantástico. Nossos clientes, ou as pessoas que ouvem o podcast sempre querem saber algumas coisas sobre nosso convite. Talvez podes contar um bocadinho de coisas sobre ti, tua idade, família, coisas assim. Podes. Ok, muito bem. Falo para ti? Fala comigo, okay. Sim. Então, o meu nome é Catarina Saraiva, tenho neste momento 52 anos e sou proprietária com o meu marido deste espaço magnífico que é o Atelier Doce. E porquê que é o Atelier Doce? Nós temos aqui uma... So, Katerina is 52 years old and she's the owner of Atelier Doce along with her husband Rui, and we're going to just talk about the timeline of the shop, of the bakery. Então, podemos falar sobre o início, porque é Atelier Doce e porquê? Muito bem. Então, porquê é que nós estamos aqui, no meio do nada, como nós costumamos dizer? Isto é uma aldeia e porquê é que nós viemos para aqui? Nós viemos de Alcobaça, a Atelier Doce começou em Alcobaça, na história do meu pai, mas antes da pastelaria Saraiva, apareceu aqui o avô do Rui, que compra este terreno e aqui foi feito o primeiro armazém agrícola. Ok. So... Se calhar vou repetir, porque começar primeiro por ali, não? Não, estamos bem. Okay, so Katerina is just explaining that it was Rui's father, her husband, that bought this land where the shop is and the bakery is today. But it all started in Alcobaça in 1936, 1936. Aqui foi a compra do terreno, sim. 1936. Sim. O meu pai, em 1949, começa a arte da pastelaria Saraiva. A arte da pastelaria, assim é que é, com apenas 11 anos. So, 1936 was when Rui's father bought this land that was originally for agricultural purposes. But in 1949, it was Katerina's grandfather, avô? No, pai? Sim, o meu pai. Katerina's father that started the art of making pastries. He started at 7 anos, ele começou a aprender? 11 years old, Katerina's father started to learn about pastries e começaram em Alcobaça. Em 1960, o meu pai com a minha mãe abriram a primeira pastelaria Saraiva, com o nome da família. 1960, Katerina's mom opened up Pastelaria Saraiva, which is the name of their family. That's right, 1960. Enquanto isso, aqui o armazém é construído neste tal terreno onde estamos. 1967, certo? Sim. So they opened up. Os pais do Rui. So Rui's parents in 1967 opened up the storage facility for the fruit on this plot. Exatamente. Where we are today. Em 1990 eu formei-me em pastelaria. In 1990, Katerina trained to be a pastry chef in Lisbon. Exato. Entre 91 e 2006 eu segui o negócio dos meus pais apenas com a minha irmã, portanto, ela tinha a pastelaria Saraiva, a loja de rua, eu fiquei no fabrico em Évora de Alcobaça. Okay, so in Évora de Alcobaça, for those that don't know, is a little village close to Alcobaça. Katerina carried on with a factory in Évora de Alcobaça, and her sister opened up worked in the pastry shop. Continua com o negócio da família.
with the family business in the pastry shop, the cafe in Alcobaça. Perto do mosteiro. Very close to the monastery of Alcobaça. For those of you who don't know Alcobaça, it's a beautiful monastery town right here on the Silver Coast. And Catarina's sister Margarida, that's the name of my filha, chama-se Margarida, carried on with the family cafe and pastry shop in Alcobaça between 1991 and 2006. Exato. Em 2006 criámos o Atelier do Doce, eu e o Rui. Portanto, o Rui tinha o negócio da fruta, eu tinha o negócio dos bolos e decidimos juntar, além do casamento, juntar o negócio. E foi daí que fundámos o Atelier do Doce. Okay, so in 2000... Depois a Saraiva continuou a trabalhar e nós fizemos o Atelier do Doce. Okay, so in 2006, the Pasteleria Saraiva, so the family business, pastry shop and cafe carries on running. And Rui and Catarina, besides getting married, they also joined businesses and decided to open Atelier de Doce right here. This is where this place starts to take shape. For many of our clients that have bought property here on the Silver Coast, this is their favorite place to come for coffee, for pastries and everything. It's very, very well known all over the Silver Coast. And this is when what it is today starts to take shape in 2006. Ok. 2008. Em 2008 decidimos, além, nós só tínhamos a fábrica, não tínhamos na verdade o negócio, porque não queríamos fazer concorrência à nossa família. Sim. Portanto, isto foi só uma unidade de fabrico para fazer face às grandes superfícies, ao Corte Inglês, à Sonai e Starbucks, por aí fora. Portanto, ainda aqui não havia a loja como vocês conhecem hoje. Sim. Okay, so 2008, they've got the factory and installations here. They still didn't want to open up a shop here because they want to make competition to the family business in Alcobaça. Most of their product at this time was being sold in Sonai, which is one of the biggest retail companies that own Continente, and also El Corte Inglês, which everybody knows in Lisbon. Starbucks as well. It was probably the best thing in Starbucks. I mean, Starbucks doesn't have anything that good, so that was probably the best thing in Starbucks. So that happened. So so all of their products is being sold all over the country. And it brings us to 2011. Em 2011? Em 2011 lançámos a nossa box de cornucópias. Foi um ano de pouco dinheiro, na verdade. Foi um ano crítico, depois de uma guerra que estava instaurada, portanto, na Europa, já não me recordo muito bem, mas foi um ano muito complicado financeiramente. Ainda assim, arriscámos e lançámos a box das cornucópias, com um custo enorme. Okay, so 2011, difficult year financially throughout Europe, but also for them as well. They launched this box. Today, people that are used to visiting the area, that own property in the area, they would have seen this box somewhere in some shop, somewhere in some location, and it's the box of cornucópios. Explica bocadinho o que é cornucópios. As cornucópias é um dos produtos mais antigos, não é? Da história já dos conventuais, que é uma massa fina, em que, no formato de um cone, em que leva depois os ovos moles no interior. Okay. So it's a traditional, Catherine is just explaining what a cornucópio is. It's a traditional, conventual dessert or sweet or cake. It's a very fine pastry in the shape of a cone, and inside is the ovos moles. We've spoken about ovos moles on the podcast before. It's a soft, liquidy, sugary, delicious thing that goes inside the cone, and it's with an egg base. So that's why they call it ovos moles, soft eggs. It's not actually eggs though, it's an egg dessert or egg liquidy, delicious. You've got to just try it, okay? Pronto, 2002. Ainda falando na box das cornucópias, o que é que nós fizemos? Como é um doce muito possível, ou seja, ele em contacto com a bolacha, os ovos moles, fica mole no instante, dura até em média meia hora, uma hora no máximo, para ficar estaladiço, meia hora se calhar. Então o que é que nós fizemos? Desmantelámos o bolo, fizemos a base, fizemos os ovos moles embalados num saco e separámos. Okay. Isso quer dizer que esta embalagem... Então fica separados dentro da caixa. Isso dá uma validade maior, portanto, sem corantes nem conservantes, nós conseguimos que esta embalagem dure pelo menos cerca de um mês. Okay. So one of the problems, in inverted commas, these are delicious problems to have,
the ovos molds, that liquidy stuff that goes inside the cone, it makes the pastry, the cone, very, very soft and wet very, very quickly, usually in about 30 minutes. So what they do is they package the box with the ovos molds, with the egg liquid, separate to the cone, so that when people get it, they can put the stuff in themselves and then eat it straight away. These are delicious problems to have. Pronto, 2022 começamos lá em cima for our owners and our buyers that have property here on the Silver Coast and spend time on one of the beaches in the Silver Coast. They will be no strangers to bolos de bolinho. It's like the beach cake in Portugal. Falar sobre um bocadinho sobre isso, Catarina. Talvez por causa desta embalagem, por causa destas bolas, nós estamos neste patamar, neste nível, nesta dimensão. As bolas de Berlim realmente é o nosso produto bandeira, é o nosso ícone de venda. Além da embalagem das cornucópias, de facto as bolas de Berlim, pela quantidade e pela qualidade, nós mais uma vez arrojamos com a caixa, e a caixa anda no mundo, portanto a caixa leva a nossa marca, mas claro que as bolas também têm que ser boas. Sim. E nós realmente tínhamos uma média de 300 bolas diárias, hoje temos uma capacidade de 45 mil bolas diárias. Okay, so the bol bolinho was one of the saving graces for the business, or one of the real things that pushed the business forward. They did a special packaging that can be taken all over the place, but of course, as Katerina was saying, the bol de bolinho, the cake itself still has to be good. For those of you who don't know what a bol de bolinho is, it's almost like a donut, but just much, much better with different fillings inside, and gets sold mostly on beaches. It's big popular summertime. And one of the things that changed is they were doing 300 to 350 per day. Today they're doing around 45,000 per day. So phenomenal increase in the amount of production, but it's one of the iconic parts of their business and their brand. 2012 Bolo Rainha. 2012 concorremos a um concurso nacional de bolo rei, portanto isso quer dizer que o nosso bolo rainha foi o melhor do país, o que nos levou também para um segmento de credibilidade. Por exemplo, isto é uma fábrica com um pequeno negócio só de revenda, mas com uma medalha de ouro, era importante para o nosso cliente saber quem é o Atelier do Doce, porque já não é Pastelaria Saraiva, nós tínhamos que nos afirmar e que mostrar credibilidade. Okay. E foi esta medalha que nos deu a primeira honra de ser medalhado. Okay, so they entered into a confectionery competition, a Portuguese competition, and won the gold prize for the best bolo rainha. So we have bolo rei is the traditional king cake, the Christmas cake that we're going to speak about a bit later. But then bolo rainha is the sister cake. It just takes nuts, and they won gold prize. And it just gave them. The name Atelier de Doce started to get a bit more traction because of the prize for winning the best cake in the country for bolo rainha. 2013. 2013, porque já tínhamos a embalagem de cornucópias um sucesso, decidimos pegar num dos mais antigos doces da casa, que eram na altura os tachinhos do abado, eram os pastéis a especialidade da casa, que era da Pastelaria Saraiva. Esta era a caixa que o meu pai tinha. Conseguem ver aqui os tachinhos, como eles eram, bastante semelhantes. Então nós demos-lhe uma imagem também mais arrojada, mais moderna, e também da mesma forma eles conseguem, dentro da embalagem que nós demos, mais longevidade, sem corantes nem conservantes. Atenção, isso é muito importante. Okay, so tachinhos, a very traditional cake from the region, the recipe of my father, Katerina's dad. It used to be taken in a box like this. This was the traditional packaging that they used to use. And then after the success of the packaging for the cornucópios, they decided to do new packaging. It would prolong the life of the cake for a little bit longer without using any preservatives. The cake would still be fresh and they could still do this. So this is also another part of the branding. And again, this is some famous packaging that everybody in the area would have come across for the tachinhos. O tachinhos, que leva? Que tem um tachinhos? É uma base de amêndoa e ovos. Peanut base with eggs. I mean, it's simple. Portugal, the simple life. And sugar.
Almonds, not peanuts. Almonds. Thank you, Marissa at the back, our producer. Almonds, not peanuts. So almonds, egg, and sugar. Of course, sugar. Oi, Atelier de Doce. Atelier de Doce. Ok. 2014, mais uma medalha. 2014, mais uma medalha, exatamente, no bolo rei escangalhado. O bolo rei escangalhado também não é assim um bolo mais tradicional do Natal, mas é muito apreciado para pessoas que gostam de abóbora gila, que não sei explicar muito bem isso em inglês e também não vai conseguir explicar. É parecido com uma abóbora que nós chamamos de pumpkin, não é? Mas no entanto é uma abóbora muito específica portuguesa, tem os fios quase pequenos. What was a pumpkin, right? Malabar. It's like a Malabar jam. Malabar. Okay, so it's a bolo rei, which is the traditional bolo rei, but with Malabar, right? Yeah. Okay, and they win a gold medal for bolo rei escangalhado, Malabar. Ok. Mais uma certificação e mais um valor acrescentado para o nosso ateliê. Exato. 2014? Ainda em 2014 nós fizemos uma feira internacional para o mercado da saudade, mais direcionado, e com essa entrada no mercado internacional conseguimos 1 milhão de faturação. Okay, so they invoiced $1 million in 2014. Along that, they also went to a big overseas fair called Mercado Saudade to showcase more of their cakes and pastries. Mais medalha também, bolo rei. Exatamente. Prata. No mesmo ano também fomos premiados com o bolo rei, com uma medalha de prata, não a de ouro, mas sim, quer dizer que o nosso bolo, os nossos bolos, a nossa massa estava nos primeiros lugares, o que é fantástico. Okay, so 2014 silver medal for bolo rei, the traditional bolo rei, the traditional king cake. I mean, these competitions are very serious, so you need to put this all into perspective. They go through like a hectic judging process, thousands of cakes from all over the country. So to get a silver medal is incredible. Vamos, 2015. 2015 é um grande marco. É o maior marco da nossa história. Porquê? Porque ganhamos novamente a medalha de ouro. Neste caso é outro concurso mais abrangente, portanto aquele era um concurso mais pequeno, tinha menos concorrentes. Este é o maior de todos. Okay, so this is a bigger award, more competition. It's a AC Bolreñas. They won the gold medal for Bolreña. Bolreña is the sister cake of bolo rei. E 2015 também é o... Eu só queria explicar mais uma coisa aqui do Bolreña. Sim. Esse ano, nós, imaginem o que era uma fábrica, portanto não tinha condições de venda ao público, e apareceu-nos aqui, nós viemos à televisão, foi noticiado na televisão que nós tínhamos a medalha de ouro do país, e apareceu-nos aqui clientes até à estrada. Nós percebemos, ok, nós precisamos de um espaço maior e dar realmente aquilo que os clientes querem, que é bolos e condições para vender. Okay, so this was a big step in the journey of the bakery here, because once they'd been on television with all the publicity about getting the gold medal for Bolreña, people started coming here to the factory, apparently out down the road, and they didn't have a shop. They weren't selling to the public yet. Marissa's nodding because Marissa lives in the village, so she probably saw it happening. So this is the time where they started to realize they might have to start opening a shop to sell to the public right here on this site. Exatamente. Aqui é a mesma altura, portanto, na linha do tempo foi a primeira carga que nós fizemos para a Bélgica, portanto, com o nosso pastel de nata, portanto, em relação àquela feira que nós fizemos no ano anterior, estávamos todos entusiasmadíssimos, porque era a primeira venda realmente em paletes para a Bélgica. Okay, so this is really cool for our Belgian buyers. This is 2015, they started sending pastéis de nata by the pallets to Belgium. Very excited. This is the first time they were selling stuff abroad, or at least the pastel nata. Everybody knows what the pastel nata is. But 2015 they start exporting pastel nata to Belgium. 2016. 2016, portanto estão a ver, Natal 2015 até agosto de 2016 nós já tínhamos uma loja aberta ao público. Okay. Foi sempre a trabalhar. So we're talking 2015, Christmas was when they realized that they needed to open a shop.
August 2016, they opened the shop to the public. They moved quickly, and in 2016 opened up the shop here, or the bakery to sell to the public. Exato. Também ganhaste uma Best Bakery. Aqui foi só um programa de televisão que teve muito impacto no nosso desempenho, e até mesmo fizemos uma boa competição. Não ganhámos o primeiro lugar, perdemos para o segundo. Ou seja, quem concorreu connosco foi o que ganhou o programa todo, e eram pastelarias de nível nacional. Creio que eram 40 e tal pastelarias das melhores. E nós realmente não ganhámos o concurso, mas ganhámos muita notoriedade. Aliás, quem ganhou o concurso acabou por ter que fechar a porta, e nós ficámos um bocadinho, infelizmente por eles, mas acabámos por ter mais reconhecimento. A pessoa vinha à procura, olha, eu vi-vos na televisão, naquele programa, e vieram cá, portanto isso trouxe-nos mais clientes. Okay, so 2016 they were on a program on SIC television, which is one of the biggest television channels in Portugal, called the Best Bakery. They didn't win the competition. Unfortunately, the bakery that won the competition is now closed, but it gave them a little bit more exposure as well. People recognized them from the show and came in and sought them out. Mais, 2016, muitas medalhas. Algumas. Exato. Portanto, aqui mais o mesmo concurso. O bolo, deste caso, é o pão de ló alfeizarão, também uma medalha de prata, muito reconhecido também em nossa região. Este bolo não é de todo um bolo que todos gostem, é preciso gostar dos ovos moles, não é? Bem úmidos. Portanto, trazer uma medalha de prata para a nossa casa, em que também era preciso reconhecimento a nível de alfeizarão, porque os alfeizarão são muito mais conhecidos, o nosso não era. Isto para nós, mais uma vez, nos deu credibilidade. As pessoas podem confiar no nosso bolo, no nosso pão de ló, porque é um premiado. So, 2016, very big award, Pão de Ló. Again, for people in the area will know and have seen a lot about this. Gordon Ramsay tried to cook it as well. Not successfully. He just butchered the whole thing. But it's like a sponge cake, but with a gooey egg center. It's famous in Alfeizarão, which is the neighboring village, and they won they got the silver medal for a cake. So they were the neighbors that stole the glory from Alfeizarão for a cake that Alfeizarão is famous for. 2016, mais para bolo rei. Exatamente. E pão de ló também. No mesmo ano, outro concurso, nós trouxemos este, na verdade não é igual ao de alfeizarão, é um pão de ló mais seco. Portanto, este é a nível nacional também, é mais apreciado, há mais candidatos a gostarem deste tipo de pão de ló. Nomeadamente, é mais comercializado na altura da Páscoa. Mas também se vende o ano inteiro. Este também trouxe uma medalha, mais uma vez, os nossos produtos são de qualidade. 2016, 2 more medals. One for pão de ló, that's more of a drier pão de ló, and usually sold around Easter time, but as well as year round. And then also a silver medal for bolo rei. De prata. De prata, silver medal. O segundo lugar, ainda não foi o primeiro. É bom. Claro que é bom. 2017, mais uma medalha. Agora, 2017 para 2019, medalhas. Não, temos uma coisa lá de 2019, mas pronto. Aqui estamos a falar numa medalha do flar de bronze. O flar também é um produto sazonal de Páscoa. No entanto, nós, com a embalagem que lhe demos, também por acaso não está aqui, devia de estar, demos-lhe uma embalagem e chamámos-lhe o flar de bronze. Porquê? Porque ele ganhou esta medalha de bronze no primeiro ano que levámos a concurso, 2017. No segundo ano, enganei-me na receita, em 2018, e pus o dobro do queijo. Isto é interessante. Quando eu reparei que tinha posto o dobro do queijo, eu pensei, oh meu Deus, isto vai-se estragar tudo, eu nunca mais vou conseguir fazer bolo nenhum. Então, quando esperei, o bolo nunca mais crescia, estava apertado. Quando provámos o bolo, era divino. Então, eu não mexi na receita, ficou com o dobro do queijo. So in 2017, they got the bronze medal for falar doce. Falar is what is it, Marissa? How would I explain a falar? Easter cake. It's like an Easter cake. Okay.
2018, a funny coincidence, Katerina made a mistake on the recipe and she put double the amount of cheese, and it tasted delicious, ended up tasting delicious, and they won the silver award, and since then she's never changed the recipe. Mais bronze. E depois, esse foi uma inovação, também não é importante falar dela, mas sim, é mais uma medalha. Mas o mais interessante é que, se repararem, um ano a seguir, o mesmo bolo, ele só tinha um defeito. É que ele estava delicioso, mas não tinha aspecto. Estava-lhe a decoração. Então eu fiz uns ovos de codorniz, fiz uma beleza no bolo e ele ganhou uma medalha de ouro. So a year later, the only reason that they didn't win silver the year before was because it didn't look so nice. 2019, she put some eggs, made it look a little bit more prettier, and they won the gold medal for the same cake a year later. Okay. Bol de Berlim. As bolas de Berlim na praia, portanto, isto também já era um bichinho que nos fazia sentir que o nosso produto bandeira era a bola de Berlim. Se fôssemos nós diretamente a entregar à praia, o cliente ficava ainda mais satisfeito, não é? Então foi aí que nós decidimos colocar as bolas de Berlim na praia, à venda por nós próprios. 2019, they start selling the bol de Berlim, the famous bol de Berlim, on the beach direct to people, so nobody had to come here from the beach to get their bol de Berlim. They took it to their happy clients on the beach. Okay. 2020, toda a gente sabe, este ano terrível. A difficult year, 2020. Yeah. Exatamente. Não podíamos fechar as portas e decidimos realmente abrir aqui um negócio novo, que era criar uma loja online. E entregámos, através da nossa loja online, o que possível aqui na nossa região, de Leiria até Bombarral, nós fizemos a entrega direta às casas. Portanto, as pessoas não saíram da casa, nós fomos levar esta Páscoa tão amarga que estava para toda a gente, nós fomos adocicar. Foi um ano fantástico. 2020, difficult year for everybody with COVID, and they decided to open an online store. So that people could still get their cakes. Everyone still had a sweet tooth. COVID didn't change that, and so they opened their online store and delivered cakes and pastries directly to the clients' homes in the area. Principalmente foi o foulard, que era a altura da Páscoa. Okay, so mostly the foulard, which is the Easter cake. Exatamente. Portanto, aqui chegámos a 2022. Com este projeto Doce como Tu, ou Doce como Nós. É um projeto ousado, é um projeto talvez não arriscado, achamos nós, que seja para servir melhor o nosso cliente, com um serviço digno da nossa qualidade, do nosso serviço. Queremos ter um serviço premium, queremos ter um serviço de atenção ao cliente, um serviço VIP, mas com preços baixos, ok? Nós sempre achamos que o nosso preço, embora agora com esta situação de custos enormes, tivemos que ajustar um pouco o nosso preço, mas ainda assim conseguimos ter um preço competitivo face à concorrência. Porquê? Porque estamos no meio da aldeia, porque temos a quantidade, mais quantidade por bolo e mais capacidade produtiva. Conseguimos assim ter uma margem mais baixa e conseguir satisfazer os clientes o melhor possível. Num espaço agradável, ainda por cima, onde nós estamos, naturalmente. Yeah, so 2022, they decided to open up the cafe downstairs. We're going to be down there a little bit later interviewing one of the staff who serves most of the clients. But they decided to open up a space, like a VIP space, really chic. It's beautiful. For those of you in the area, come and have a look. But with also competitive prices, so that people from everywhere and from the village can still come and enjoy the cakes while still having a nice cup of coffee in a really nice area. So, e agora? Agora, este espaço é para o futuro. Já temos uma nova medalha para colocar, entretanto, ainda não está colada, porque falta o texto. Esta é deste ano, portanto, é mais uma medalha de prata para o nosso bolo rei, o que é fantástico. Continuamos nos melhores bolos do país e isso é a nossa alegria, a nossa responsabilidade. So, this is their joy and their responsibility. They've now got another award for Bol Rei, a silver medal, and
This is for the next stage. This little blank space up here is for the next stage. But it's a wonderful story, the journey and the history of this beautiful and warm and friendly family-run business. On this part of the interview, we go deep inside the belly of the delicious beast. Katerina gives us a mini tour of the factory in Atelier de Doce. We see some of the most iconic, loved and well-known pastries and cakes in Portugal, how they're made and why they are so incredibly delicious. Okay, so here, even though it's a factory and they produce on quite a large scale, they try to make everything as artisanal and as handmade as possible. So instead of buying, for example, for their cheesecake, instead of buying the lime paste or the pulp, they produce it themselves, and they try to do everything fresh with ingredients from here, from the area. O leite, por exemplo, é do leite daqui, não é? O leite é mesmo daqui, é da nossa região, é nosso vizinho, é ali da Portugal. So even the milk that they use, you can imagine they go through a lot of milk. It's from here, it's from this region. So they try to keep everything homegrown and fresh. Exactly. Alright, this is my favorite cake, everybody. So if you ever want to buy me any cake, this one is called bolacha. It's a biscuit cake. Okay, level creme. So the cream goes inside these Mari biscuits. They dip the Mari biscuits in coffee. The cream is a combination of butter, egg yolk, and sugar and coffee. And then it ends up with this thing over here. So beautiful. Sem forma, tudo à mão. Posso falar? Pode. Este é dos mais clássicos bolos de Portugal, é o palmier coberto. E também nem toda a gente faz isto porque isto custa muito a fazer e além disso está muito quente, muito quente. Tem que ser super rápido. Okay, so it's a traditional cake, one of the most traditional cakes. Not everybody does this by hand because it's very hot, but basically they're dipping the cakes into this delicious syrup, all done by hand. So these are the famous bol bolinho that you will see on the beaches in Portugal, but sold year-round. 48 mil por dia. 45,000 per day, right here from the factory. All handmade. The challenge I have here at the factory is everybody wants everything cut perfectly, rounded perfectly, shaped perfectly, but it's still homemade and handmade. And this is the challenge that they have here. But these are beautiful. So behind me, I'm getting really hungry, so we need to get out of here. But this is what is this one? Castanha d'or. Castanha d'or. Okay, so it's a traditional, also an egg-based cake. And then this is what we spoke about, the cornucopios. These are the cones. The soft egg goes inside the cones, so they're all ready to fill. Mas vão separados. Isto vai assim e os ovos moles vão ir à parte, ok? Sim. And since this is a Christmas special edition of the podcast, it wouldn't be possible to talk about Christmas without talking about bolgê and bolgênia. This is the bolgê that they recently won the silver award. Bolgênia is this one over here. This is a bolgê gourmet. This is a bolgê with apple from Alcobaça, from apple from this area. And this is a bolgê chocolate. Exato. Or as my son would say, chocolate. Que tem? Então que tem farinha, ovos, açúcar, leite, mel, manteiga, margarina, bebidas espirituosas que têm vinho do Porto, brandy e outras coisas. Alright, hold on. Lots of things. Butter, margarine, sugar, brandy, aguardente, port wine, we've got nuts, we've got fruit, Exato. icing sugar, Sim. mais. Uh, Que falta? falta fermento, senão não cresce. And yeast. Yeast, right? Yeah. Yeast. Muito bom. Bolgênia leva mais nozes, menos frutas. Só certo? não leva fruta e leva mais nozes e mais amêndoa e mais avelã e pinhão, obviamente. Sim.
O que é este tal tradicional? Qual é a história atrás deste bolo que faz tanto parte da nossa cultura de Natal? So I'm asking Katrina, what is it about this cake and the history of the cake that it's such part of our Christmas tradition? Do que reza a história, ainda não é definido a data, o ano em que realmente apareceu e porque é que apareceu. Ele é de origem francesa, não é português. French origin. E foi trazido, assim como outras coisas, como a nossa cultura também é um pouco europeia, não é? E foi tentado fazer como se fosse uma coroa de rei. Portanto, a ideia das frutas e da cereja era para ter brilho, como se fossem esmeraldas, num bolo para a sobremesa de rei. Okay, so the idea was for it to look like a crown with all the jewels scattered around the crown of the king, in celebration of the king. Okay, exactly. Muito bom. É fantástico. Okay, I'm here with Katia. Yes. Katia is the one that many times if you come to Atelier de Doce, will be serving you a good cup of coffee and a cake of your choice, always with a smile, always. Yes. Yeah. Katia, tell us a little bit about you. Okay, so I come from France. I moved here about maybe 2 years ago. I studied and then I decided why not come to Portugal to work and try the life here. So yeah, family. How long ago was that? 2 years ago. Okay. Yes, so it's recent. I lived all my life in France and then 2 years ago I decided to move here because my parents are from this region. Okay, yeah. From which part? Near Alcobaça. Okay. Yeah. And what do you enjoy about being here? What brought you back? What do you enjoy about living here? It's a different environment. In France I live in a city, so it's really fast-paced, and here it's more calm. You get to enjoy much more than when you're running everywhere. So yeah, that's what I enjoy here. We have people walking through the door here these days from all over the world, yes. Different nationalities, different cultures. What do you think is bringing them here? What do you think they're enjoying about Portugal? We know the cakes, so that's already yes. a given. But what do you think it is that's bringing people here? The weather. The weather. No, I'm kidding. But it's partly true also. We have really good weather and really good views, and that's I think it's a big part. And also because it's really calm. I mean, it's not, you don't have to rush. You can wake up early and catch a cup of coffee and drink what you want and eat what you want, and it's really easy. I don't know, life here is easy. That's how we're gonna pick it. What's your favorite pastry in the shop? Maybe the tocino. Tocino? Yeah, it's really good. Okay, and it's from the region of your parents, yes. So that's pretty cool. So it's cool, yeah. And how does it compare? How do the pastries compare to France? I mean, it's different, but everything is good here. Yeah. So, and everything is good there also. I don't know. Katia, a question that we ask all of our guests on the podcast: Portugal, yes. The simple life. Why? I don't know. It's refreshing. Yes, it's really refreshing living here. Short and sweet answer, like a bika. So yes. Thank you very much. Okay, thank you. Guys, it's been an amazing episode. We've been running through this whole facility. Thank you to Katarina. Thank you, Katia. And that's a wrap. So thank you once again to Katarina and Katia and everybody at Atelier de Doce. And thank you to all of you for listening. Please subscribe, share with your friends, give us a thumbs up, and please leave a comment or a review. We'd love to hear from you. Don't forget, Portugal The Simple Life also has a magazine, so download it. It's for free. We'll be back next week with a brand new episode. And as we say in Portugal, boas festas. Welcome to The Simple Life.